Oi, pessoal. Eu sou a Raíssa, sou formada na FAO Arquitetura e Urbanismo, né, na UNB, em 2018. E o pessoal aqui me chamou para apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que foi feito numa região importante para o Cerrado e principalmente para a bacia do Rio São Bartolomeu. Foi feito junto com um assentamento de agricultores, né? E E aí, enfim, agradecer o convite demais e pela oportunidade de trazer o tema Cerrado na arquitetura e no urbanismo. Acho que isso é bastante importante para a gente, arquitetos e urbanistas, né? Então, eu já tinha interesse em trabalhar com comunidades rurais, né? Foi a partir da minha aproximação a agricultores do MST e ao movimento da permacultura e da agroecologia que eu conheci o assentamento Osiel Alves. E aí esse trabalho teve a orientação da Lisa de Andrade e a coorientação do professor Osmar Coelho, que é das Ciências Ambientais. Então, todo esse processo de aproximação por conta dessas pontes, né, pessoas da permacultura e tal, fui me aproximando do Osiel, apesar da distância, né, são 62 quilômetros até lá, é mais pertinho de Formosa, que são só 25 quilômetros. O assentamento, ele é fruto de uma ocupação do MST em 2002, só foi registrado pelo INCRA 10 anos depois, e está ocupado numa antiga fazenda que foi desmembrada na formação do Distrito Federal, e aí tem uma ocupação assim, de mais de 2.000 hectares, o assentamento como um todo, e são 168 chácaras, com 180 famílias morando nesse assentamento hoje. E aí, diante do tamanho, né, eu fiz um recorte, eu trabalhei apenas com as chácaras do grupo 6 ao 16, que são justamente os agricultores que já têm trabalho, já vêm trabalhando e comercializando, inclusive, produtos agroecológicos e orgânicos. Então, por isso, minha base teórica partiu da agroecologia, então foi dela que eu procurei as pontes para análise espacial, né? Então, tem a referência corporal e também a ponte com as dimensões de sustentabilidade de Sachs, que vai ser a minha principal abordagem dos fatores de diagnóstico. E aí, no processo assim, de análise, o processo foi participativo, tiveram 3 atividades, a gente fez um levantamento dos temas água, terra e comunidade, então foram 3 atividades nesse sentido, levantamos os focos de queimadas, as exposições agrotóxicos, históricos de água, né? Assim, onde tinha água, onde não tem mais, as dificuldades em relação ao tema. A segunda atividade, eu levei uma maquete do assentamento, com a topografia do assentamento, mapas da questão geográfica, né, do assentamento, e os mapas da atividade anterior também. E aí essa atividade foi para levantar as potencialidades do assentamento, coisas que eles já fazem e que são boas, para na terceira atividade a gente levantar as demandas, tanto no tema de comunidade quanto em solo e água. Então, daí surgiram algumas soluções, inclusive, para o zoneamento. Então, na dimensão ecológica, primeiro assim, que nos fatores ecológicos eu abrangi a dimensão ecológica e a dimensão ambiental. Então, dentro da dimensão ecológica, a gente tem um contexto, primeiro do bioma cerrado, né? O assentamento está no DF, o DF está dentro do bioma cerrado, e o assentamento está no encontro de 2 bacias, a bacia do Rio São Bartolomeu, que é essa verdinha aqui, que inclusive é uma bacia muito utilizada, principalmente em Planaltina, para a pecuária, por conta da pouca declividade e a boa drenagem dela, o que não faz o menor sentido, porque aí a pecuária estraga toda essa condição boa de drenagem. E o Rio Preto aqui, que vai desembocar lá no Rio São Francisco, ele é muito comum aqui toda essa região ser ocupada por pivôs centrais, que é um modo de irrigação que puxa muita água, né? Então, 84%
de toda a água tirada aqui do rio, da bacia do Rio Preto, é para irrigação, né, da agricultura. E aqui o mapa de corredores ecológicos. Então a gente vê que o assentamento tem uma importância muito grande na sustentabilidade da diversidade biológica, né, tanto de fauna e flora, né? E aqui um mapinha para entender essa questão hídrica. Então, assim, a gente tem o São Bartolomeu, que vai desembocar aqui no Paraná, e o Rio Preto, que eu falei agora, que vai desembocar aqui no Rio São Francisco, né? Então, são as duas bacias mais importantes ali dentro do assentamento. E aí o assentamento, vendo nesse 3D aqui, ele está justamente nessa manchinha mais escura, que é o reservatório da bacia do Rio Pipiripau, que vai desembocar no São Bartolomeu. Então, quando essas manchas que são mais escuras, é porque eles são reservatórios mais profundos. E isso é muito importante para entender o contexto do assentamento. E aí, enfim, em todo o assentamento a gente tem uma boa diversidade de formações do cerrado, a gente tem as formações florestais, as savânicas e as campestres. Menos das campestres, mas temos das três. Então, aqui na primeira imagem a gente consegue ver uma mata de galeria, isso foi na parte da reserva legal, onde tem várias nascentes, né, do Rio Preto. Então, a mata seca, o cerradão também, muito presente nessa reserva legal. E aí, já na parte das nascentes do Rio Pipiripau, a gente tem essa formação de palmeiral, veredas, né? O cerrado rupestre, ele tem muito forte a característica de se ver rochas, né, sobre o solo. E lá é muito curioso, que essa questão do solo mesmo, ele é muito arenoso. Então, nessa imagem mesmo, dá para perceber como o solo tem parece de areia mesmo, né? Que é o que eu mostro aqui. Então, essa imagem aqui ele é na reserva legal. Foi no dia que a gente fez a mesma visita daquelas fotos anteriores. E aí a gente identificou, enfim, essa retirada ilegal de areia, mas foi útil para mostrar a composição do solo, assim, como ele é realmente bem arenoso, permitindo uma drenagem muito rápida, né, da água. Então, por isso mesmo que não faz muito sentido esse uso, lógico que faz para os agricultores, para os pecuaristas, você ter muitas vacas, porque realmente a declividade é bem pouca, mas o gado pisoteia esse solo todo, então ele vai compactando esse solo, e aí você vai perdendo essa drenagem, né? Então, para entender onde estávamos, esse contorno verde fluorescente aqui à direita, o limite da reserva legal do assentamento, aqui também, junto aqui com o limite da bacia do Rio São Francisco, né? Dá para ver aqui essa linha contornando. Então, o assentamento, a parte de chácaras do assentamento, ele está todo na bacia do Rio São Bartolomeu. Então, aqui nesse mapa tem isso, tem os pontos mais altos da topografia, que aí a gente consegue entender justamente essas divisões das bacias, né? Essas águas para suas respectivas bacias. As vias, né? A gente tem um problema seríssimo, a meu ver, assim, que é essa pista DF-110, que já há anos que existe aí, mas passando justamente em cima da conexão que se tinha, né, entre uma nascente e o seu curso d'água. E também tem as manchas do zoneamento ecológico-econômico do Distrito Federal, que foi finalizado em 2017, que coincide com o zoneamento do PDOT, que é o Plano Diretor de Ocupação do Território, mas que não foi finalizado, ele está em discussão. A última revisão foi em 2009, e na verdade é justamente o PDOT que dá mais bases e diretrizes mais firmes, vamos dizer assim, para a atuação nesse território, enquanto o zoneamento ecológico-econômico ainda é muito genérico e prioriza, vamos dizer assim, os grandes produtores ainda, não os pequenos, né? Então, acho que aqui tá legal. Acho que é importante falar aqui também a questão dessas altitudes,
que dão uma característica especial a essa região, que é o clima de altitude, especificamente, porque são pontos muito altos, então tem uma ventania muito forte, que provoca a seca, né, do solo muito rápido, o constante vento seca o solo muito rápido, e as temperaturas, né, essa ventania, ela implica também nas temperaturas, então no inverno eles chegam a ter menos de 18 graus e no verão mais de 22, mais de 24 graus. E aí a biodiversidade do assentamento, né? A gente no assentamento tem a Emater fez um levantamento muito legal em 2013 para o plano de desenvolvimento do assentamento, levantando tanto os animais quanto as espécies florestais. Aí aqui a gente tem 5 imagens do levantamento da Emater, que é do lagarto preguiça, o rastro da sussuaruna, o rastro do veado, a jiboia e a cambacica. E aqui a foto das sementes é uma foto minha do dia que a gente voltou da reserva. Duas sementes a gente não soube identificar. Uma é a mangaba, a outra é o coco catolé e a outra é a semente de sucupira, né? Todas do cerrado. E aí, em seguida, fotos, enfim, de registros de problemas, assim, questões ambientais encontradas na reserva. Lata de óleo, né, e buracos, isso tudo para caça de animais, e também a impermeabilização de cursos d'água para direcionamento. Então, aqui a gente está, o William estava levantando a lona aqui para mostrar que eles impermeabilizaram, e essa lona é cara, gente, né? Então, assim, eles impermeabilizaram para levar tanto para o pivô central que tem na fazenda, quanto para esse reservatório aberto, que é basicamente para o gato beber água, né? Ele pasta, vem aqui, bebe água e volta. E aqui, já do outro lado do assentamento, naquela nascente, essa pista que está passando aqui no meio na imagem é a DF-110, a gente tem essa nascente, né, o buritizal, indicando inclusive esse ponto, e consegui alguns registros anteriores, de imagens satélites anteriores, desde 65 no caso, para mostrar justamente a ocupação e as desconexões, vamos dizer, a desmembração desse rio, né? Assim, Rio Pipiripau, inclusive, por curiosidade, o nome Pipiripau significa riacho profundo, mas hoje ele não tem mais essa profundidade toda, justamente porque não chega mais a água que chegava antes. O Rio Pipiripau abastece Sobradinho, a região de Sobradinho todinho. E aí aqui em 2017 a gente já consegue ver que primeiro não tem nem mancha dentro do assentamento, né, para alimentar esse braço, e também não tem, tá como se tivesse desconectado, né? Aqui em 86 já não é como se a agricultura aqui fosse de agricultura alagada, ele usasse essa água do rio aqui da beira do rio para a produção agrícola. E aí, enfim, fica desconectado essa nascente do seu curso d'água. E aqui a outra área de APP, que mostra aqui um poço aberto, né? Isso que foi feito, eles fizeram esse buraco e tal, justamente para ter acesso a uma água aqui, que minava. 10 anos atrás minava. Hoje não mina mais. Então, essa foto que está aqui em cima é do poço seco hoje, né? E essa imagem aqui de baixo são esses veios que aparecem aqui, que é como se recolhessem a água que vem, né, pela enxurrada e guiasse até aqui para levar lá para o seu curso do Rio Pipiripau. Mas isso não acontece exatamente assim mais hoje. E aí, a partir das questões ecológicas levantadas, eu fui registrando assim digamos, categorias e para encontrar seus parâmetros resultantes. Os parâmetros resultantes, eu escolhi a palavra parâmetros como os padrões de Alexander, mais parâmetros da noção melhor assim de algo a ser
utilizado como referência, né, e não necessariamente como modelo. E aí vocês estão vendo uns símbolos aqui do lado desses parâmetros, que é justamente pela demanda específica de cada um, ou pela possibilidade específica de cada um. Então, dependendo do parâmetro, por exemplo, esse aqui, a consciência do aumento em número e profundidade dos poços artesianos. O parâmetro resultante seria o estímulo ao uso coletivo de poços artesianos. Então, assim, qual é a questão disso? Isso pode ser aplicado no símbolo da casa aqui, tanto nas chácaras, então as pessoas que têm poço artesiano já, elas podem combinar com os vizinhos, né, e compartilhar esse uso. Eles entram num acordo, né? Ou poderiam furar um poço artesiano numa área coletiva para também fazer um acordo desse tipo de compartilhamento da água, né? Mas para isso, por isso o símbolo, né? Precisa ser analisado os recursos, tanto materiais como humanos, para você poder implementar essa solução, né? Então, esses símbolos eles se repetem em outros parâmetros, como a gente vai ver mais adiante. E a dimensão ambiental traz levantamento dessas infraestruturas ambientais, ecológicas, né? Mas na escala do assentamento. Então, aqui à esquerda, a gente tem duas barraginhas, que são estruturas para conter a água da estrada, geralmente ao lado de lombadas, uma na situação da seca, né, e outra na situação da chuva. Então, elas servem para conter a água da estrada, né, para não assorear, para não deteriorar muito a estrada. E ela acaba sendo um potencial muito grande de fazer com que essa água permeie melhor no solo, né? Passando por canteiros, sendo dentro da chácara ou dentro das áreas comunitárias, enfim, e melhorando a drenagem, né? Aí, aqui embaixo, à esquerda, é um murundu, ou oleirão também. Essa solução aqui, ela é feita por máquinas. Isso aqui já existia ainda antes da ocupação, na época da fazenda, né? Então, a máquina passa nivelando uma parte do terreno, seguindo as curvas de nível, que inclusive é uma forma que eles chamam lá também, no assentamento, as curvas de nível. E isso serve para facilitar o uso de máquinas, principalmente, né? E impedir a lixiviação do solo também. E outro elemento muito comum no assentamento são esses tanques, geralmente de peixe, mas eles acabam servindo de reservatório de água da chuva, né? Porque muitos desses tanques são cheios com água da chuva mesmo. São poucos os assentados que têm poço artesiano, mas também usam esse tanque aberto, esse poço aberto, para utilizar essa água nos meses seguintes na produção agrícola, né? E aqui é uma cisterna construída lá na APP, onde minava a água, né, que eu mostrei anteriormente. E aqui era onde eles pegavam água no começo do assentamento, nos primeiros anos. E hoje não tem mais água. É uma cisterna, um poço raso, né? E aí isso tem a ver também com a quantidade, mesmo que não absurda, mas a quantidade e profundidade de poços artesianos feitos nas chácaras mais do alto, assim, no topo do morro, né? E aqui então a gente tem mais clareza disso, porque essas chácaras aqui fizeram poços artesianos, ou seja, com mais de 100 metros de profundidade, né? E a partir de então, o que aflorava de água nas partes mais baixas não aflora mais. E coincide também com a cota do rio Pipiripau. Então, se a gente for observar lá naquele mapa ecológico que eu mostrei antes, as cotas de nível que estão marcadas de 5 em 5 metros, a gente repara que o poço artesiano está pegando água aqui do nível que aflora lá no rio Pipiripau. Então, isso é uma questão a ser melhorada
e conversada bem, assim, no assentamento, assim, e tem abertura para isso. A demanda por água lá é muito grande, a Caesb chega lá, mas chega só para consumo residencial, não chega para chácara, né, para o uso agrícola. Então, ainda nos acordos do assentamento, o INCRA tinha prometido um poço por área comunitária, justamente para atender essa demanda de irrigação. Só que isso nunca foi feito, né? Então, acaba que a individualização para ter o acesso à água, ou seja, cada um arcar com os custos e resolver sozinho, né? Acaba resultando num problema que é comunitário, né? Porque você está tirando uma água que era acessada antes por mais pessoas. E aí, esses pontinhos azuis aqui em volta das linhas pretas, essas linhas pretas são as vias locais, os pontinhos azuis claros são as barraginhas. E esses pontos verdes no meio das chácaras, eles são os tanques abertos, né? Os poços abertos, tanque de peixe e tal. E aqui então, mostrando outras questões ambientais, né? A questão do lixo, entulho, ferro velho, mas também tem um certo aproveitamento desses materiais, né? Tanto no uso comum da chácara, cotidiano, né? E na produção de mudas. A solução, no fim, costuma ser a queimada do lixo. Então, tem gente que faz assim, cavando buraco no chão e queimando. O que às vezes não tem esse cuidado, né? Às vezes as pessoas queimam perto da mata mesmo e o fogo acaba se alastrando. E no assentamento tem muita queimada, todo ano, assim. Seja por acidente, seja por crime, principalmente. Enfim, é um problema muito sério que eles têm. Então, seguindo, os agricultores têm sim é, uma preocupação muito grande na reprodução de espécies nativas, né? Inclusive, na época que eu estava fazendo o trabalho, a Rede Bartô, desse projeto aqui, estava fazendo um projeto de produção e comercialização de alimentos orgânicos. E aí eles montaram um viveiro também para espécies nativas, um projeto bem bacana, bem legal. E aqui foi um mapeamento desses usos. Então a gente tem de novo as APPs, tem as chácaras que tem produção orgânica, tem chácara que não está pintada porque eu não tive esse levantamento, não consegui ter acesso a todas as chácaras, né? Mas as demais estão mapeadas. Quem eu sabia também que infelizmente usava veneno. Tem um vizinho aqui que às vezes usa a área comunitária para plantação de milho, feijão. E isso, na verdade, deve ser feito quando é de comum acordo, assim. Então, tem uma certa questão aí de vizinhança, de comunidade por esse uso, né? E também tem alguns mapeamentos interessantes já no contexto de agrofloresta e agroecologia, né? Então, eu mapeei aqui as barreiras de vento. Em verde escuro estão as plantações de eucalipto. As plantações, os canteiros agroflorestais, eles estão nesse verde médio. E aí, esse verde clarinho, que tem formas mais orgânicas dentro das chácaras, são os quintais agroflorestais, que é o termo que o Osmar Coelho, meu orientador, utilizou no mestrado dele. O mestrado dele foi no assentamento também, foi uma grande vantagem, inclusive, ter ele como orientador desse trabalho. E aí ele caracteriza esses quintais agroflorestais como um jardim da casa, né? Um quintal em que há uma reprodução da natureza, no sentido de diversidade de espécies, né? E sempre muito comum a reprodução de espécies nativas. As exóticas, elas estão mais associadas às frutíferas, né? Aos espaços de pomares. Então, esse conjunto de árvores de diversas espécies é o que ele
e com essa proximidade à casa é o que ele chama de quintais agroflorestais. E aí, então, os padrões resultantes dessa análise ambiental, né? Então, por exemplo, aqui na Minhoca a gente está vendo os três triângulos. Por quê? Então, a questão ambiental identificada foi a preferência por adubação orgânica. Então, uma central de compostagem poderia ser muito bom. Só que isso implica numa logística muito importante entre os agentes, né? Tanto os que vão manter essa central, quanto possíveis financiadores e fornecedores da matéria a ser composta, né? Tem um fechamento de ciclo, que é aquilo que eu tinha falado, né? Você está produzindo um recurso, no caso o lixo orgânico, que para mim não é lixo, né? É um recurso, justamente porque você pode ter um ótimo adubo, né? Então o ciclo se fecha nesse sentido, né? Você está dando um produto que é o adubo pelo orgânico, o resíduo orgânico que é deixado pelas chácaras. E o triângulo da casa, que é que você pode ter a sua composteira na chácara também, né? Não precisa ser necessariamente numa central de compostagem comunitária ou por uma cooperativa, enfim. Então, por fim, esses foram os fatores ambientais levantados. Agora, os fatores territoriais, eu vou passar um pouco mais rápido, porque são de cunho mais social, econômico, cultural. Então, para focar mais no tema cerrado, né, eu vou passar essa parte mais rápido. Aqui a gente tem um mapeamento do uso da terra, né, na região administrativa de Planaltina. Esse mapeamento é antigo, então um registro na zona aqui do assentamento fica como ainda grandes áreas rurais por conta da fazenda anterior, né? Mas então dá para perceber que Planaltina inteira, ou maior parte, né, tá tomada por grandes áreas rurais. Aqui nessa imagem é o pivô central, não sei se tá dando para ver, é de uma fazenda vizinha ao assentamento. Não sei se dá para ver na imagem, mas tem como se fossem umas treliças ali no meio, né? Para quem não sabe, um pivô central é só ver na imagem satélite aqui do DF. Vocês vão ver quando identificarem círculos perfeitos, às vezes eles destoam do resto porque eles estão muito verdes ou porque eles estão secos, mas é um círculo bem perfeito. Ali tem o que chama de pivô central, é uma máquina de irrigação, né, gigante. E aqui, enfim, as vias de dentro do assentamento. E aqui a proximidade com serviços, né, escolas, hospitais. O acesso é bem difícil em geral a todos esses equipamentos públicos. Não tem ônibus, não tem acesso a ônibus, o único ônibus que entra no assentamento é o escolar, para os jovens e para as crianças. E aí, no mais, ônibus só pega na BR-020, que é essa aqui embaixo. E aqui, então, é um mapeamento dos equipamentos já existentes nas áreas comunitárias, né? Como vocês podem ver, tem basicamente igreja e campo de futebol. Só que campo de futebol sem uma infraestrutura adequada também. É só o campão com as duas traves e não tem uma arquibancada nem nada. E aqui então foi uma análise da ocupação nas chácaras. Então, como o próprio o desenho do assentamento, esse desenho ele foi feito ainda na época da ocupação, antes mesmo de ser registrado no INCRA, né? E aí teve auxílio de arquitetos e tal para esse parcelamento, né, da fazenda. E aí a gente percebe que o desenho das chácaras foi muito positivo para as relações comunitárias, de vizinhança, segurança, que a gente percebe que as casas e os quintais agroflorestais, eles acabam se aproximando das áreas comunitárias ou então das vias, né, internas do assentamento. Às vezes, inclusive, aproximam das vias externas também, principalmente da DF-110. E então, das questões territoriais, a gente também identificou é, tanto as questões justamente e os parâmetros resultantes, né, delas.
Na dimensão social, a gente vai observar principalmente a questão de moradia. É visível, assim, uma diferença socioeconômica, é, só pelo porte e estrutura de cada casa, né? Então, assim, a gente tem casas de adobe, a gente tem casas de alvenaria, a gente tem casas ainda de madeirite, de lona. Então, assim, o meu trabalho se limitou numa escala mais macro, mas, por outro lado, a demanda por assistência técnica é muito grande, muito grande. E aqui os transportes, diferentes transportes dentro do assentamento, né? A bicicleta, muito utilizada, a moto, o ônibus escolar ali, que é o único que entra. E aí esse gráfico aqui, ele é desatualizado no sentido de que é um levantamento de 2013. A única coisa que eu fiz foi somar essa diferença de anos, né? Então o trabalho foi em 2017, eu somei as idades, esses 4 anos de diferença, né? Do estudo da Emater para o meu trabalho. Mas pelas próprias visitas, todas as vezes que eu estive lá, deu para perceber essa estrutura, assim, de que tem uma parcela de idosos, mas a maioria está justamente aqui entre 31 a 65 anos, e tem esse grupo de jovens de 16 a 30, alguns presentes e outros voltando, inclusive, para as chácaras. Já tinham ido para a cidade e estão voltando. E aí o que eu acho interessante da gente levantar aqui, das questões identificadas, é a demanda por posto de saúde dentro do assentamento. Que uma das soluções levantadas nas atividades participativas e também nas visitas, ao longo das visitas, foi a construção de uma mandala medicinal comunitária, assim como articulação com instituições de saúde. Mas é muito presente o conhecimento da medicina natural das espécies do cerrado. Isso é bastante presente, principalmente nos mais idosos, né? Nos mais velhos que moram no assentamento. Muitos que vêm do Nordeste, alguns mineiros, alguns do Goiás mesmo, mas todos com um conhecimento da medicina natural, assim, presente nas falas e tal. E aqui, então, a dimensão econômica. O pessoal lá é muito aberto e sempre que tem oficina, cursos de capacitação e tal, eles estão sempre participando. E aqui foi uma oficina do Núcleo de Estudos de Agroecologia da Universidade de Brasília, o NEAB, que é uma oficina de cocriação de tecnologias apropriadas. O que significa isso? Bom, as tecnologias geralmente são feitas, esses aparatos tecnológicos, são geralmente feitos por umas empresas, né, grandes empresas. Enfim, um agente externo que chega lá no assentamento, que primeiro o pessoal não sabe usar, então precisa se capacitar para usar aquele maquinário, depois não sabe como manter, como conserta e tal. Então, isso torna-se uma tecnologia não apropriada, né? Porque torna-se um problema, um entulho. Então, a tecnologia apropriada, ela entende as condições. Primeiro, ela é feita pelos usuários, né? Então, ela entende as condições, os objetivos e o conhecimento dos usuários, né? Então, aqui a gente está vendo um plantador de sementes. Então, aqui, primeiro, o William tinha feito um com a rodinha de um velotrol para plantar semente de cenoura e de beterraba. E aí, no curso, eles melhoraram, fazendo já no tamanho, num cano de PVC, no tamanho já do canteiro, que é comum todos eles fazerem mais ou menos o mesmo tamanho de canteiro. Aí, seguindo a imagem de baixo, foi o processo de construção de um carregador de celular com luz solar. Então, tinha que entender a fiação, como instalar a placa. Aí a gente ligou até caixa de som nele, porque era por plug de USB, foi bem legal. Em cima à direita
Foi o pessoal que trabalhou com a folha da bananeira, estudando possibilidades de embalagens e de, enfim, artesanatos com a folha de bananeira. Embaixo, essa imagem do meio, ela, esse pessoal penou, porque, porque eles queriam fazer uma espécie de dispersor de matéria orgânica, assim. Porque um dos maiores trabalhos, segundo eles, da manutenção de um canteiro agroflorestal é a constante cobertura do solo. E aí, enfim, queriam encontrar uma maneira de dispersar, não necessariamente em cima do canteiro, mas para facilitar o trabalho, dispersar ao lado dele, para aí sim cobrindo com mais facilidade, né? E aí, enfim, tentaram de muitas formas. Ainda está no processo de evolução essa tecnologia. E a imagem de baixo é uma máquina completa para descascar, limpar e cortar a mandioca. A mandioca ela é produzida por muitos agricultores no assentamento. Quem já viu descascar mandioca sabe o trabalho, quem já descascou também sabe o trabalho, imaginar fazer isso para se beneficiar e ganhar mais na venda de uma mandioca descascada, por exemplo, né? É um trabalho de muitas horas. Então, essa máquina tornaria esse trabalho muito mais eficiente, né? Eles fazem muita farinha de mandioca também, então a máquina já conta com um ralador também, que ralaria. É bem bacana. Eu fiz parte desse grupo aí. A parte que descasca é um cano PVC, a que limpa é uma bucha natural. O ralador é uma chapa que a gente abriu e um uma espécie de disco de maquita para cortar. Então, ainda dentro da dimensão econômica, tem a comercialização dos produtos orgânicos, né? O próprio projeto Bartô apoiou isso, né? Mas eles também participam de outras feiras e tal, tentam ampliar essa comercialização. E aí, para fechar a dimensão econômica, temos as CSAs, que são muito presentes no assentamento e que vem crescendo também. Que esse levantamento meu aqui é de 2017, mas eu sei já que já tem mais. E para quem não conhece, CSA significa Comunidade que Sustenta a Agricultura. É um modelo diferente daquele do mercado, que você é o consumidor, o agricultor basicamente ele não existe, porque o agricultor leva esse alimento até o grande distribuidor, que distribui entre os mercados. Então é como se o grande trabalho fosse das distribuidoras, quase, né? Então a CCA ela rompe com essa concepção de consumo, trazendo para o coletivo. Então, não existe a ideia de consumidor, e sim de coagricultor, naquele que está participando, está compreendendo os processos, as demandas. Ah, poxa, minha chácara pegou fogo e tal, preciso de ajuda com isso, com aquilo, entendeu? Perdi minha irrigação toda e tal. Então, é um grupo que tá junto porque se beneficia também, né? Mas você acaba criando um núcleo de relações muito fortes, muito legais para todos, né? Não tem ninguém que sai perdendo, todos saem ganhando. E já na dimensão cultural, tem a própria questão da religião, né? As igrejas são muito presentes, a igreja católica, a igreja evangélica. Eles são muito religiosos em geral, o que é muito comum, né, no meio do rural também. O costume de se cozinhar no fogão a lenha, né? E aqui é um fogão a lenha bem especial, porque ele foi feito pelo Sandro também, que fez essa capela de pedras, ele fez esse fogão a lenha de adobe, o que só reforça, né, que é um tipo construtivo que não é uma questão apenas econômica, mas também estética, né? E aqui é uma capelinha feita pelo Sandro, que
está aqui subindo, é feito com as pedras do próprio assentamento. É, aquelas pedras que a gente viu lá na demonstração Com do água, né? cerrado rupestre, né? Tá vendo? Aí ela pinga, aí você vai e Cura bebe. ursa, cura tudo. Infecção de mulher de todo jeito, pra homem. O pessoal vem catar mangaba pra congelar, pra poder fazer coisa lá embaixo. Assim você pega o leite Eu dela. também quero experimentar, pô. Não tem gosto de nada, só da água. Você toma, mesmo? joga na água. E é bom pra quê? Tudo que outra infecção que você pensar, se você fizer uma cirurgia hoje, você pode tomar ela, é tipo cicatrizante. Azia, É mesmo. queimação, acaba tudo. É mesmo. Quando eu mexia com esse Pode troço estar lá com na azia roça o jeito dos que for. outros, Eu pego e encho uma garrafa dessa aí e bebo a semana toda. Aí, na ó. volta você pega. Aí é o leite dela. Toma aí. Experimenta Ó. você ver, não tem gosto de nada. Então, finalmente construindo cenários sustentáveis. Então, eu fiz um zoneamento a partir daqueles parâmetros levantados em cada dimensão. Lógico que eu não aplico todos, porque são muitos, né? Mas eu tratei de focar, pelo menos, nos prioritários, digamos assim, tanto por conta das demandas levantadas nas atividades, quanto pela observação mesmo, né? Mas além dos parâmetros nas áreas comunitárias, tem algumas coisas também incluídas no mapa. Por exemplo, os olerões arborizados, que são aqueles olerões burunduns, que seria a sugestão de se arborizar com espécies nativas e de estratos de diferentes estratos. Primeiro, para melhorar esse solo, para conter essa terra, e principalmente para funcionar como barreira de vento, né? Porque tendo, enfim, diferentes estratos, você poderia frear um pouco mais o vento, permitindo que a umidade permaneça mais na camada, na nossa camada aqui de baixo, de quem planta. Vocês podem reparar que essas linhas grossas que estão verdinhas agora, antes nos mapas anteriores elas estavam só marrons, né? As barraginhas também foram complementadas, assim, no sentido de continuar com essas vias, né? Continuar fazendo caminhos no solo para que essa água percorra por mais, por mais áreas, né? E além disso, tem uns símbolos de parâmetros aplicados diretamente sobre o mapa, né? Por exemplo, aqui na reserva legal, que tem essa lupa com os animais, que é um parâmetro sobre a observação, contínua observação, controle dos usos na área da reserva. Então, para tentar coibir a caça, né, dos animais, como a gente tinha visto, coibir a retirada de areia, essas coisas. Aí aqui a gente tem esse símbolo, a gente tem também das gramíneas, né? Que é a recuperação da APP com plantio de gramíneas nativas, que é uma solução que eu vou focar aqui, que é inclusive uma referência do Alexandre Sampaio. E esse último aqui, o parâmetro de inserção de sueios nos olerões e barraginhas. Vocês estão vendo que ele está sobre uma superfície rajada. Essa superfície rajada significa que é uma área em projeto de reflorestamento. E os sueios, eu vou mostrar mais adiante, mas aqui seria principalmente para dar mais condições ao reflorestamento nessa área, né? Dar mais condições, nutrientes, enfim, para que esse reflorestamento seja bem sucedido. E aí, no intuito de construir um repertório para alguns desses parâmetros, alguns exemplos, sugestões e tal. Então, por exemplo, para a formação de brigada local contra incêndio, diante da queimada anual, né, que acontece por lá, há essa demanda e muitos já cobraram isso se ter equipamentos e se ter um grupo de brigada, né, local, pelos próprios assentados.
Então, lá é uma questão muito importante isso, porque a boa parte do assentamento está tomada pela braquiária. E a braquiária seca, às vezes ela chega até 2 metros, assim. É, e ela seca pega fogo demais. Então, quando você tem uma braquiária, um pasto alto, cada vez mais alto, o seu acero, que é simplesmente um, um, o chão batido, né? Você não tem absolutamente nenhuma mata seca e tal, é simplesmente o chão todo limpo. Você tem que ter ele mais largo, cada vez mais largo à medida que, o, que as gramíneas, né, no caso o pasto, está alto. O que é diferente quando você tem uma vegetação preservada ou um canteiro agroecológico, que tem uma densidade maior, são estratos e condições vegetais diferentes, né? Mas principalmente por conta do extrato e da umidade do solo, principalmente, os aceros eles já podem ser menores, né? Mas fora isso, tem toda essa demanda por uma capacitação mesmo, um material correto, né, para se utilizar no combate ao incêndio. Então, é bem nesse intuito. Aqui, sobre a sinalização e estímulo ao cuidado com as nascentes, eu tinha falado logo no início, né, sobre essa pista que é a DF-110, que passa logo ao lado da nascente, interrompendo o caminho dela para o curso d'água. Então, uma das sugestões, e isso, lógico, implica numa discussão burocrática, enfim, com DR, né, com o governo, mas que poderia ser viável da DF-110 contornar a nascente, já prevendo, inclusive, o distanciamento, né, de 30 metros, mantendo a pista de acesso às fazendas para os chacareiros que tiverem aí, né, suas entradas, mas a pista mesmo, a DF-110 poderia contornar. Que aí poderia ser feito um trabalho de recuperação dessa nascente e das espécies nativas, principalmente com gramíneas aí em volta, né? E isso associado a um uso, digamos, comercial, né? Voltado para a pista, que seria esse zoneamento vermelho. Tem um projeto no papel, pelo menos, de se ter uma universidade do MST aí nessa área comunitária. É uma coisa que eles já comentaram bastante para mim, mas enfim, isso pode estar associado também a agroindústrias, a cozinhas de beneficiamento, né, dos alimentos, enfim, isso associado à direta comercialização pela própria 110, da F-110. A central de compostagem, né, que foi um dos parâmetros resultantes que a gente viu, então aqui eu dou alguns exemplos de composteiras. E, por fim, a preservação da biodiversidade, que eu acho que é a mais importante para ser falada aqui. Que é, então, encontrar as espécies que mais se adaptam ao processo de recuperação, né? Então, como eu vinha dizendo do Alexandre, ele trabalha nesse MBio, né? E junto com o pessoal lá no Parque da Chapada, vem estudando quais as espécies para recuperar solos degradados pelo pasto, principalmente, porque eles lá também sofrem muito com o pasto que avança nas fronteiras, nos limites do parque, né? Então, então nisso eles passaram a identificar que as espécies gramíneas são, às vezes, muito melhores para a recuperação desses solos do que a plantação de mudas,
de espécies nativas. Porque às vezes o solo está tão degradado que a muda não tem força suficiente para se desenvolver naquele solo ainda. Enquanto que as gramíneas, elas têm as gramíneas do cerrado, elas têm uma estrutura de crescimento, às vezes horizontal, mas que tem raízes também muito profundas, e aí, enfim, toda a questão da água, né, que a gente sabe que no cerrado as nossas árvores são como se fossem invertidas, né? Elas são muito maiores para baixo do que para cima. Aí a dificuldade desse capim Flechinha. é que, na verdade, o cachinho dele produz pouca semente, né? Então, para coletar ele é baixinho, tem que dobrar a carcunda. Boa, escura. É yoga, viu, gente? Tem que dobrar a carcunda e cada vez que você passa ali o seu cutelo, você vai pegar pouca semente. Diferente de outros capins, que cada cachinho tem muita semente. Vocês viram um rabo de raposa ali? É cheio de semente, tem uns 200 sementes em cada cacho daquele. Normalmente é mais difícil. Esse aqui, ó, bom, aqui já caiu as sementes, mas vamos dizer, vai ter uma, duas sementes boas em cada caixinho desse aqui. Então aqui eu mostro o capim flechinha, que é um capim do cerrado, que ele diz que tem poucas sementes, né, dentro de cada caixinho desse. E aqui tem um amargoso, que é sucesso, segundo ele, é um ótimo combatente à braquiária. A braquiária, que a gente já falou antes dela, ela é exótica, né? Ela é uma espécie que não é do Brasil sequer, e ela acaba se alastrando demais aqui. Ela tem um poder de proliferação muito grande. Então, esse é o potencial do cerrado, assim, né? De a gente ter espécies que podem fazer essa transição até a inserção de árvores nativas, já quando o solo estiver mais recuperado. Aqui são algumas soluções de drenagem e captação de água. Então, é aqui que eu falo dos swales, que são esses canais, né, para acúmulo da água e melhor irrigação nas raízes das árvores plantadas nesses topos. Então, por isso também que sugeria a arborização nos oleirões, né, porque, querendo ou não, ao lado dos oleirões tem um acúmulo de água quando em chuva, né, em caso de enxurrada e tal. E aqui o processo construtivo de uma cisterna de ferro-cimento, mas não vem muito ao caso. E aqui mais repertório de brinquedos, equipamentos de lazer, sempre com a participação de todos os agentes envolvidos, sejam as crianças, sejam os jovens, sejam os adultos. Isso é muito importante para o sentimento de pertencimento, né? Pertencimento no território, no assentamento, reconhecimento também. E aqui técnicas construtivas também, a gente já tinha mostrado o Adobe, né? Aqui é o Sandro mostrando a forma dele. Aqui embaixo um banheiro construído no Hiperadobe, com fundação as baldrames aqui, né? De pedra do próprio assentamento, barro do próprio assentamento também. Aqui em cima é repertório de possibilidades, né? Equipamentos lúdicos e, enfim. E aqui é o prédio da sede da Associação de Produtores Agroecológicos, a Prospera, que fica lá dentro do assentamento, a sede fica dentro do assentamento. E aí aqui eu gostaria de chamar a atenção para um ponto, que é a importância do nosso trabalho, assim, de assistência técnica. Infelizmente, eu não estava no período mais final do TCC, quando essa obra estava acontecendo, então eu não tava realizando as visitas como nos períodos anteriores. Mas acabou que essa obra ela foi realizada por um bioconstrutor. O prédio ele é todo feito de palha, não é um prédio também, ele só tem um mezanino ali no meio, mas as paredes elas são feitas de fardos de palha,
e rebocadas com barro. Por dentro, por fora também não uma construção bacana, por dentro tem uma ambiência bem legal, mas a questão é estrutural mesmo, né? Assim, quando é importante assim que a gente tenha atuação em construções de mais de 60, 70 metros quadrados. Isso lógico que menos também é importante, mas assim, mais disso é imprescindível, porque, por exemplo, essa estrutura, ela em poucos meses, já nas primeiras ventanias fortes, o telhado levantou todo, a, as janelas sofreram por falta de verga e contra-verga, então assim, não teve um olhar técnico suficiente, né, sobre a estrutura e tal. Então acaba que isso prejudica muito os usuários, muito, sendo que não necessariamente o construtor tenha o mesmo prejuízo, né? Mas isso só para reforçar mesmo a importância do nosso trabalho. A construção super atende às demandas, a cursos, reuniões, tal. Aquele curso de tecnologias apropriadas foi feito aí, inclusive. É uma construção super fresca também, agradável termicamente, mas isso tem as suas limitações técnicas. E aqui então foi a ilustração final, o exemplo, né, de uma área comunitária com os parâmetros aplicados. E então eu fiz essa ilustração no núcleo 9, que é aquela área comunitária circular. E a escolha dessa área comunitária foi, inclusive, pela demanda dos chacareiros em volta. Poucos meses, pouco tempo, menos de meses, inclusive um mês talvez, antes da entrega do trabalho, eu recebi essa demanda de um projeto para essa área comunitária, que contasse com espaço para cavalgadas, festas de tipo festas populares, vamos dizer, de religião, né? A igreja, ela tem uma igreja católica prevista a ser construída aí nessa área comunitária, então, assim, tem usos variados, mas tem um pessoal forte da cultura popular, das vaquejadas, das cavalgadas, desses jogos todos bem bem rural mesmo, bem sertanejo. E aí foi bem bacana, então, esse projeto conjunto, né, de estar lá, entender as demandas. Então, esse círculo em volta de agrofloresta foi uma sugestão deles. Não, vamos fazer aqui um cordão, né, de agrofloresta e tal, e a gente chegou a plantar metade desse cordão é, no, nos meses seguintes à entrega do trabalho. Enfim, demos início a um projeto para se apresentar a editais e tal. Ficou um pouco parado depois de um tempo, mas vira e mexe essas engrenagens voltam a girar. Então, assim, se tiverem mais apoio, bora nessa. E aqui à esquerda eu mostro só um diagrama de como a água circula por essa área comunitária, né? Passando, primeiro chegando pela estrada, pelas barraginhas e permeando, entrando para a área comunitária, irrigando esses canteiros enfim, melhorando essa qualidade do solo e desse ambiente. É isso, agradeço a todos que viram até aqui. E qualquer dúvida é só enviar para as redes do Cerrado na FAO, né, que eles encaminham para a gente. E a gente continua conversando. Obrigada a todos.